Bom, já temos um número bom, né? 14 participantes, 13 participantes aí. Professor Camilo está aí? Oi, sim, estou aqui. Perfeito. Bom, gente, sejam vocês muito bem-vindos à nossa quinta Obrigado. Semana do Brasil, e vamos aqui com o professor Camilo, né, que sempre está com a gente, é uma honra apresentá-lo mais uma vez, né, estar sempre com a gente, sempre aí, trazendo seus conhecimentos e as suas palestras tão interessantes, né, professor Camilo? Bom, para quem não conhece, o professor Camilo, professor da UDELAR, né, muito querido, reconhecido pelos seus alunos, e ele vai nos falar hoje de um tema muito interessante, né? Futebol, democracia e cidadania no Brasil. Privatização do Maracanã, torcidas organizadas e mobilizações populares, né, professor Camilo? Dispensa apresentações. Muito obrigado pelo convite. Só queria saber se vocês estão me escutando bem. Estamos se escutando bem. Joia. Que prazer. Principalmente, vou agradecer. Eu não estou acostumado nesses tempos da pandemia de falar com o pessoal ver o pessoal com quem eu estou falando, porque com os problemas de conexão que tem muitas vezes os estudantes, eles têm dificuldade com os acessos dos pacotes de dados, essas coisas, e geralmente estão com as câmeras desligadas. Então, para a gente é como uma experiência diferente hoje de ter pessoal, não somente o nome, sino ter também poder... Seria bem interessante que tivesse a câmera ligada, né? Seria interessante ligarem as câmeras e desligarem o microfone, isso sim. Vamos desligar o microfone. Só porque é uma diferença com que eu estou acostumado nesses tempos. E bem, é um prazer de compartilhar com vocês esse momento. Eu agradeço novamente para o ICUB. Eu me sinto muito feliz de participar na Semana do Brasil. Não me lembro quantas semanas já estou. Quinta semana. Quinta semana. Eu acho que já. Eu acho que não sei se comecei na primeira, mas eu acho que estou por aí. Eu acredito que sim. E eu estou muito feliz e honrado de vir a conversar um pouco com vocês. Primeiramente, eu algum dia deveria assistir às aulas do ICUV de forma mais sistemática para aprender a falar um português um pouco melhor do que eu salvagemente aprendi pelas questões de estudar um pouquinho, de trabalhar um pouco no Brasil. Então, eu queria falar com vocês, trazer aqui um ponto, que é uma forma de discutir sobre política e discutir um pouco sobre a política brasileira, sobre a política mundial. Eu vou fazer uma coisa assim desse jeito. Eu quero falar com vocês de política. Eu fiz uma escolha de um assunto muito cercano, que é o assunto do futebol, como uma forma de refletir sobre a política, e quero trazer alguns tópicos. É uma discussão que alguns assuntos são especificamente sobre o Brasil, mas também, de alguma maneira, uma reflexão sobre os tempos políticos que nós estamos vivendo a nível global. E o ponto inicial que eu queria trazer era o futebol como um assunto aqui para falar. Eu vou compartilhar uma tela, mas não tem palavras, tem imagens, tem algumas fotos que eu fiz, algumas escolhas para fazer um fio condutor das ideias que eu trouxe aqui hoje para falar com vocês. Muito obrigado a todas e todos por aceitar esse convite de conversar coletivamente. Prazer de ver que eu tenho aí prezadas professoras que eu quero muito lá do ICUV. Eu estou vendo a Michelle, estou vendo a Luciana, prazer de lhes ver também. E bem, eu vou compartilhar com vocês a tela com
a apresentação. Mas, como eu lhes falava, só para ter um ponto aí de começo. Então, vocês estão... passa o tempo e a gente não aprende a usar bem esse assunto aqui do Zoom. Muito bem, vocês estão vendo aí a apresentação em tela completa? Sim. Sim? Muito bem. Então, o assunto principal vamos falar de futebol, com uma excusa para falar de democracia, e do componente cidadão da política e da democracia. Então, eu vou falar de 3, 4 coisas que são os momentos que na história do Brasil o futebol se conecta com a política, e falar de alguns pontos sobre o espaço público, sobre o espaço, a ocupação do espaço público no Brasil, as mobilizações populares e a participação das torcidas de futebol nesses assuntos. Então, para começar, eu queria começar falando um pouco de filosofia, né? E não encontrei ponto melhor para começar a falar de filosofia que falar do Sócrates. Mas eu não vou falar do Sócrates grego, senão que eu vou falar do Sócrates brasileiro como ponto de começo. O Sócrates brasileiro, que vocês estão vendo aí, a camisa número 8 do Corinthians, é praticamente uma lenda do futebol brasileiro. Só um momento, alguém tem o microfone ligado e estou escutando. Muito obrigado. Por favor, Desculpa. desliguem aí. Eu estou desativando alguns áudios, mas seria interessante que vocês estivessem com os áudios desligados. Não, é só pelo barulho aí. Não sei se fala de barulho, mas desculpa. Por favor, me corrijam o meu mau português nas vezes que eu esteja falando coisas que estão mal. Por favor. E eu queria começar com Sócrates brasileiro como começo da fala, porque o Sócrates foi parte de um movimento político-esportivo que aconteceu no Brasil nos tempos da volta para a democracia. Final da década dos 70, vocês conhecem algo do futebol brasileiro, então saberão que a diferença do que fala o diretor do ICUB, que é o diretor do ICUB, o Rafael, tem um problema muito, muito grande, que ele é gremista. Eu sei que a professora Michele também é gremista, então vou tentar... Aí a professora Carmen também, hein? Gremista olha, aqui. O que está acontecendo? Tem montanha de gremista. Bem... Nós somos maioria, Camilo. Não te contaram nunca isso, mas o Grêmio domina. É o time do povo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Você sabe, Michele, que em Porto Alegre, sou colorado. E o que poderia se esperar, né, Camilo? Tem coisa que não tem o que fazer, né? É coisa que acontece. E bem, mas... Inter, o time mais grande do Brasil. Não escutei bem aí. E o Inter, o Colorado, é o time mais grande do Brasil. Eu tenho assim eu na verdade não tenho muita fidelidade com o futebol, porque eu tenho amigos em diferentes cidades do Brasil, por conta da universidade eu vou. Então eu tenho, assim como o marinheiro tem um namorado, uma namorada em cada porto, eu tenho um time de futebol em cada cidade. E quando a gente estuda um pouco lá em Porto Alegre, o pessoal da universidade me levava para o Beira-Rio. Então eu fiz essa escolha pelo Colorado. Mas o Corinthians é um dos times mais importantes do futebol brasileiro. É o segundo time com a segunda maior torcida do Brasil, após do Flamengo. Eu tenho um amigo, o professor André, que ele trabalha na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e ele sempre me diz que ele é torcedor do maior time do planeta. O segundo time maior do planeta, eu acho que pode ser o Corinthians. O Corinthians é um time muito importante no Brasil, tem muitas figuras conhecidas que são torcedoras desse time. Hoje, o ex-presidente Lula está fazendo 75 anos, e ele é um dos torcedores mais conhecidos do Corinthians. E o Corinthians, já lá no final da década dos 70, o time teve, se diz teve e eu tive, sempre tem o mesmo problema, ele teve e eu tive. Isso. Muito bem. Excelente. A mesma dúvida, professores, a mesma dúvida. É terrível. Eu tenho que estudar para dar o céu pebraço em algum momento e não ter esses erros. O final da década de 70, o Corinthians teve um desempenho esportivo muito ruim e ele desceu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e ficou também muito arruinado com a economia do clube. Mas o que foi o que aconteceu? Essas coisas, trocaram as eleições e de boa chegou para ser para gerenciar a dimensão esportiva do clube, um jovem sociólogo que foi afastado da universidade por conta da situação política brasileira, da ditadura no Brasil. E nesse momento, aquele sociólogo começou a trabalhar com aquele time. E nesse time começaram a chegar novos jogadores, alguns deles muito virtuosos. Entre eles, um cara que tocava o violão numa banda de rock, que após foi o número 9 daquele Corinthians campeão da Copa Paulista do 82, 83. Esse Corinthians ia ser campeão, ia ser uma dos Corinthians mais lembrados da história do futebol brasileiro. Então, finais da década do 70, o Corinthians estava muito ruim. A começo dos 80, esse sociólogo pega a condução do clube e estão chegando jogadores como esse artista de rock, que virou centro-delanteiro, virou número 9 do Corinthians, o Casagrande, que hoje é comentarista das transmissões de futebol. Bem interessante escutar ele. Vladimir, que foi um lateral, que via do movimento sindical do ABC Paulista, vinculado à produção industrial do estado de São Paulo. E também um jovem médico, doutor em medicina, que foi o Sócrates, que viraria o capitão do time do Corinthians. E a experiência do Sócrates, vocês veem aí uma pancarta com um cartaz, não sei se diz cartaz, não sei como é bem a expressão, com que o Corinthians do 81, 82, 33, fiz uma escolha muito forte para colocar a discussão sobre a política dentro do futebol. E como fiz, eles pegaram a democracia como um modelo de time, um modelo coletivo de trabalho. E falaram, e reorganizaram o time de futebol embaixo da ideia da democracia. E falavam da democracia corintiana. De alguma maneira, se vocês veem na imagem anterior, na camisa do Corinthians tinha a lenda nas costas que dizia democracia corintiana. E pegavam o formato das letras da Coca-Cola. Virou muito famoso. E foi uma maneira de visibilizar, no momento que a ditadura brasileira ainda estava em transição, que estava se brigando pelas eleições diretas para presidente da República e para agilitar a transição, o Corinthians fazia de alguma maneira uma forma de pedagogia política. De que maneira? Mostrando que
que o time poderia se organizar de forma democrática e ter bons resultados. E que é o que o Corinthians fazia? O Corinthians decidia democraticamente as políticas do time. Fez uma decisão de distribuir os salários de forma igual para todos os jogadores. Também para aquela pessoa que lavava as camisas, para aquele que dirigia o ônibus, e fizeram uma discussão democrática da política do time. De quando fazer concentração, de quando não fazer. Tem um filme muito bom, que se chama de Democracia de Preto e Branco, que é uma história da democracia corintiana, que eu lhes recomendo muito, que é muito, muito boa, que é narrada pela Rita Lee, você conhece a cantante, a Rita Lee, e ela conta que perto de uma semifinal da Copa Brasileira, os jogadores do Corinthians não concentraram para ir para assistir o concerto da Rita Lee. Então, eles fizeram uma decisão muito forte, que não foi somente mostrar cartazes como esse que diz ganhar ou perder, mas sempre com democracia, senão fizeram uma aposta, fizeram uma forte decisão de fazer pedagogia política com o que eles faziam, demonstrando que um funcionamento democrático poderia ser uma forma de conduzir de bom jeito as coisas. Então, eles com democracia ganharam a Copa Paulista durante vários períodos, durante 2 anos consecutivos. E isso foi realmente um logro muito importante, uma forma de visibilizar que poderiam eles, que era exitoso se conduzir democraticamente. E dessa maneira, muitos de vocês, alguns são brasileiros e outros conhecem e gostam do Brasil, o futebol, o Jornal Nacional, o futebol, é o que eu acho, o futebol e a novela são coisas quase sagradas. Eu me lembro estar esperando para o começo do jogo de futebol no Beira-Rio entre o Inter e o Cruzeiro de Belo Horizonte, e o jogo não começava, e eu perguntei para um amigo, o amigo me disse, não, tem que esperar porque ainda não finalizou a novela. Então, as coisas sagradas têm seu momento. E o futebol é uma coisa que todo mundo assiste e que está chegando a gente. E, de alguma maneira, é uma forma que o Corinthians logrou para fazer pedagogia política e pedagogia popular, colocando lendas nas camisas dos jogadores, como essa chamando ao voto popular, dia 15, vote, a importância e a mensagem era uma mensagem de se concentrar na ação política da participação, além das questões das preferências ideológicas em torno a o que você quer votar. Você pode votar o PMDB, você pode votar o que você quiser, mas o assunto é você ir e participar, você se fazer cargo. É uma visão da democracia ativa. É uma visão da democracia onde o cidadão é aquele que tem liberdade para fazer coisas com outros, para fazer coisas juntos aos outros, para fazer coletivamente coisas. E essa é uma visão democrática que o Corinthians mostrou, tanto dentro do campo de jogo, como fazendo pedagogia política com o pessoal que estava nas arquibancadas. E outra coisa que eu queria falar também, para ver as implicações que o futebol tem com a política, é que as decisões também podem... Eu mostrei aqui, primeiramente, com essa ideia da democracia corintiana, como um time pode se preocupar pela democracia, pela política, pelo futebol, e levar a política e colocar a política e a discussão sobre a democracia desde o futebol. Mas o futebol também tem, naturalmente, questões democráticas. Isso que vem aí, não sei se podem se dar conta que essa é uma coisa que agora não existe mais. Essa é a geral. A geral era o primeiro anel a nível de campo de jogo do Maracanã, do estádio Maracanã.
Não sei se vocês conhecem a cidade do Rio. A cidade do Rio tem o Maracanã. Tá? Eu passava muito pelo Maracanã porque eu vou dar aulas cada tanto lá não tanto como eu vou para São Paulo, que é como o meu ponto de chegada mais comum, mas às vezes eu vou para o Rio, e lá no Rio, perto do Maracanã, está a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu acho que é o bairro de Vila Isabel, se não me lembro mal. Diz que Minas Gerais tem a leite, o São Paulo o café e Vila Isabel o samba. É um bairro bem lindo da cidade de Rio, do Rio, e aí lá tem um Maracanã que está unido agora pelo metrô e pelo trem, e é um ponto de chegada das distintas partes da cidade do Rio, na zona norte da cidade. Não na zona elitizada da costa, onde está Tijuca, Leme, Copacabana, Ipanema, Laranjeiras, se não está após do centro da cidade do Rio, lá na zona norte. E a Geral, era um espaço de encontro popular. Você vê aí, está todo mundo parado, tem pessoal de todas as suas origens. Você podia ir para assistir jogo na Geral por R$3, R$5, R$7. Então, todo mundo tinha possibilidade de assistir futebol lá, de se encontrar naquele espaço. Aí tem como o pessoal estava aí quase apinhadinho, quase pegadinho um com o outro para assistir os jogos de futebol. E essa, de alguma maneira, é uma metáfora de um projeto do Brasil, uma metáfora política de um projeto do Brasil. De um lugar onde aquela cidade maravilhosa, tão elitizada e tão desigual, tinha um lugar onde o pessoal se encontrava, todo mundo junto. Tinha a possibilidade de entrar, que era a Geral, que era o lugar onde, por poucos reais, aquele que trabalhava num bar na Zona Leste, aquele que trabalhava no Norte, aquele que morava na favela da Mangueira, que morava no Vila Isabel, podia chegar e se encontrar naquele lugar, não importando qual era quanto dinheiro tinha no bolso, poderia fazer a escolha de ir para a Geral, se encontrar nessa diversidade do encontro do futebol brasileiro. De alguma maneira, a Geral foi uma metáfora de uma alternativa, mas não excludente do espaço público no Brasil. Vocês sabem que até as praias no Rio de Janeiro estão virando zonas que, de alguma maneira, a política, o policiamento, o controle, faz alguns pontos de exclusão social. Então, se o espaço público vai se privatizando no momento com as transformações da sociedade e da economia, e isso foi o que aconteceu com o Maracanã. E um dia, o Maracanã foi feito novamente, e a Geral foi tirada. E não tem mais aquele ponto de encontro dos diferentes perfis sociais do Brasil, da cidade do Rio, com um microcosmos, um micromundo do Brasil. E hoje, quem quer assistir jogo perto do campo, não faz o quem quer, faz quem pode, porque os lugares que estão mais perto do campo são os lugares mais caros para comprar. Você tem aí cadeira reclinável, tem para colocar o copo de Coca-Cola, tem para ver o futebol como se você estivesse em Inglaterra. E aquele pessoal que fazia do dia do futebol uma festa, que baixava do morro, que vinha do bairro, que vinha pendurado no ônibus, que vinha apertado no trem, que vinha pendurado no metrô e chegava para o Maracanã para assistir o jogo do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. Agora não pode. E de alguma maneira, esse avanço da privatização do espaço público, que vem da mão de algumas
projetos dos governadores, dos prefeitos, e tem a ver também com negócio e alguns câmbios na economia brasileira, porque agora aquele que antes vinha e baixava do morro para assistir o futebol, não somente está sendo não só excludente para ele que não pode vir, ele tem que pagar mais do que era a entrada da geral para ele assistir o jogo de futebol, né, pela televisão paga. Então, a exclusão não só apagou, não só tirou um modelo possível alternativo do Brasil que se encontrava na geral, sino também virou um novo negócio, fazendo aqueles que são excluídos como parte do próprio negócio. Então, aí vem as dinâmicas, que foi a perda do espaço público muito, muito importante, que era a plateia geral. Tem do mesmo documentalista de Democracia em Branco e Preto, que é a história da democracia corintiana, eu também lhes faço uma recomendação que assistir o filme Geraldinos, que é uma história da vida. Geraldinos é uma história da vida de alguns dos personagens mais importantes da geral, dos diferentes times, da torcida do Fluminense, do Flamengo, aquelas pessoas características que iam para a geral. A geral não tinha limite, não tinha separação das torcidas, não tinha era um lugar onde você podia dar a volta completa em torno ao campo de jogo e que todo o pessoal se encontrava. Mas, finalmente, foi um triunfo do modelo político excludente e um fim de uma utopia de encontro do espaço público brasileiro na cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês veem como o futebol, em momentos, traz a política, em momentos, o futebol traz a política para a gente, leva a política para os torcedores, mas também tem movimentos onde o futebol e as políticas públicas que estão em torno do futebol também fazem exclusão do esporte, da capacidade de integração que tem o esporte. Então, aquele que joga, às vezes, no campo do futebol, vem de uma família que hoje não poderia, nos tempos dos seus inícios, não poderia ir assistir o jogo de futebol no Maracanã. E aí tem uma contradição muito interessante e muito importante sobre como como esses processos e esses assuntos, tanto como assistir um jogo de futebol, está atravessado por uma questão política. E a outra coisa que eu queria trazer é que o futebol no Brasil não somente é uma questão de disputa, não é somente uma questão da arquitetura do espaço público, não é somente uma coisa de colocar e trazer assuntos e elementos para a cidadania, sino também o futebol no Brasil é um eixo de mobilização política. E é uma forma de expressão política, é uma forma de aglutinação e também de romper alguns clivagens, alguns pontos de separação dentro da sociedade brasileira. E eu queria trazer um pouco o legado da democracia corintiana, que tem parte eu acredito que esse é o MASP, se eu não estou vendo mal, o Museu de Arte de São Paulo, da cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. E essas são algumas das mobilizações que aconteceram este ano, que não foram somente em São Paulo. Em São Paulo, a movimentação em torno à pandemia e as políticas em torno à contenção da pandemia, da situação social e as políticas e a ocupação do espaço público reclamando a importância da democracia e da participação cidadã e o cuidado da cidadania, foi uma coisa que se mobilizou desde as torcidas organizadas, os grupos de torcedores dos diferentes equipes, dos times, desculpa. Isso aconteceu no São Paulo com times que têm muita rivalidade. Aí vem, por exemplo, os três maiores equipes da cidade de São Paulo, o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians. Palmeiras e o Corinthians são como o Peñarol e o Nacional. A tal ponto que tem uma linha de metrô que vai de Itaquera, onde está o estádio do Itaquerão, o estádio do Corinthians, até a outra ponta da cidade, que é onde está Barra Funda, onde está o Parque Antártico, que é o campo do Palmeiras.
E, de alguma maneira, são dois modelos diferentes de time, tem extrações em termos de, até diria, sociológicas diferentes. Se bem são dois times populares, o Palmeiras representa uma parte da imigração italiana, uma certa parte da população de São Paulo, com certo perfil socioeconômico também, a diferença da extração popular do Corinthians. E, sin embargo, além disso, os times se encontraram na rua em protestos, em momentos de ocupação do espaço público, desde as identidades dos times, que é uma coisa bem interessante. Por quê? Porque não se utilizou uma apelação uniformizante e homogeneizante da identidade brasileira detrás da camisa da CBF, detrás da camisa da Seleção Brasileira de Futebol. Senão, a interpretação que eu faço é uma interpretação de que eles, de alguma maneira, estavam mostrando a diversidade do povo brasileiro e a unidade na diversidade, e não colocaram a imagem do Brasil e a imagem da nação, sino a imagem dos diferentes coletivos que integram o espaço público e a República Brasileira. E foram os times paulistas, mas também foi o Flamengo, foi o Fluminense, foi o Vasco da Gama, foi o Botafogo, o Inter, o Grêmio, também no Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí, essa forma de apresentar, de ocupar o espaço público, implicou a mobilização de alguns dos coletivos. Em São Paulo, me lembro, os Gaviões da Fiel, que é um das torcidas organizadas mais grandes do Corinthians, a Democracia Corintiana, que pega o legado de Sócrates, o Procomunas, que é um grupo de palmeirenses que também se mobilizaram, o Palestra Antifascista, tem um movimento de disputa do espaço público com movimentos mais reacionários, também muito mais marcados, Somos Democracia, que é de Corinthians, e também até movimentos de torcedores que têm na sua forma de ocupação do espaço público, de reivindicação do futebol como espaço popular, também interseccionalidade, que inclui as questões de gênero com uma perspectiva feminista, como foi, tem uma torcida organizada no Corinthians muito interessante, que se chama de Toda a Poderosa Corintiana. Então, essas torcidas organizadas, de alguma maneira, tentaram demonstrar uma visão menos elitizada, mais diversa, e de uma forma mais abrangente das identidades brasileiras no momento de crise, ocupando o espaço público, trabalhando em termos de tentar de levar comida para aqueles que estavam passando um momento difícil. Então, é uma forma de construção política, de construção de democracia, de inclusão social. E isso é uma coisa interessante de ver como o futebol é algo mais que jogo de bola. Trabalharam coordinando comunicações para a criação de bolsas de emprego, fizeram ações sobre agendas de gênero, de classe, de etnia, de alguma maneira também discutiram questões como foi o Estatuto dos Torcedores. Tem um Estatuto do Torcedor no Brasil que ainda segue discussão, que tem que ver com como o pessoal se comunica com o espaço público onde se joga futebol e com o próprio esporte. E, de algum jeito, para fechar, eu queria trazer novamente as palavras do Sócrates, mas não do Sócrates grego, sino também do Sócrates brasileiro. E esse canto realmente maravilhoso que Sócrates faz ao falar do futebol, e ele nos faz o ensino que o futebol é arte. Diz: vencer não é a coisa mais importante do mundo. Futebol é arte e deveria ser sobre mostrar criatividade. Se Van Gogh e Degas soubessem o nível de reconhecimento que teriam, não teriam feito o mesmo. Você que gostar de fazer arte e não pensar, será que eu vou vencer? A importância de fazer as coisas pelo prazer de ser feitas. E essa ideia do futebol como expressão é, no fundo,
a ideia do futebol como um espaço criativo, de criação coletiva e de construção na diversidade, que eu acho que é uma expressão que o futebol brasileiro tem desde os inícios, um futebol que também se foi democratizando. É bem interessante, não falamos hoje, mas poderíamos falar da inclusão dos negros no futebol brasileiro e na seleção brasileira de futebol, um processo histórico, tem que ver com um país que faz 100 e tantos anos, né? Desde a Lei Áurea do 13 de maio de 1838, recém aí começa o processo da liberdade, do fim da escravidão no Brasil. E essa ideia da criação coletiva do futebol como arte. E o arte também é política. E para fechar, deixar essa frase do Sócrates que dizia: as pessoas me deram poder como um jogador de futebol popular. Se as pessoas não tiverem o poder de dizer as coisas, eu vou dizer por elas. Quando eu era jogador, minhas pernas amplificavam minha voz. E de alguma maneira, só lhes queria trazer hoje, um pouco nessa conversa, alguns pontos que eu gosto de pensar sobre como o futebol, que é uma expressão artística, popular, coletiva, que é a alegria, uma das coisas que leva mais alegria para todos nós, que amamos o futebol, é uma forma também de compreender o espaço público, de compreender a cidadania, a democracia e a política, que é a coisa mais linda e mais interessante que tem a vida humana. O Aristóteles, esse não é jogador, dizia que a diferença dos homens com o resto da criação é que os homens e as mulheres somos animais políticos. E dizia que aquele que não quer se mexer com a política, aquele que só está pensando em si mesmo, é um idiota. E essa definição é uma definição forte que nos chama a atenção para nós pensar na importância da política. Muito obrigado, só tinha isso para falar. Não quero ser cansativo e estou aqui para compartilhar, discutir, falar com vocês do que vocês quiserem. Olha aí, obrigada, professor Camilo. Eu achei muito interessante essa palestra, né? E você trouxe um ponto de vista assim que talvez nós como brasileiros, eu não sei se os demais, né? Quem entende de futebol, tá o Rafael aí que vai fazer perguntas, não, né? Primeiro eu quero me defender que eu fui citado pelo professor Camilo quando não estava na sala, recebi essa informação no meu ponto eletrônico, recebi uma informação, uma crítica, tá? Não, queria agradecer ao Camilo, que já é um patrimônio intelectual da Semana do Brasil. Com certeza. Grande professor, sempre com palestras muito interessantes. Camilo, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu assisti da metade até para o final, de repente eu não sei se você falou sobre isso. A gente teve na NBA um envolvimento muito grande dos jogadores da NBA com a situação toda dos Estados Unidos em relação ao racismo. E no mundo, no futebol, a gente não viu tantas manifestações assim. Faltam Sócrates hoje em dia, e eu não falo só do Brasil, eu estou falando de todo mundo, jogadores de futebol realmente envolvidos com as questões sociais e, enfim, políticas do mundo? Na verdade, não sei, não tenho essa resposta. A interpretação que eu tenho mais geral da conjuntura global é que nós estamos num momento de crise de hegemonia, de crise de ordem. Né? Temos um mundo um tanto desordenado. Tem os valores, as ideias que nós tínhamos como... Por exemplo, essa ideia do mundo cosmopolita, das diversidades, tem um novo impulso de posições que desafiam alguns valores que nós achávamos naturais. Por exemplo, quase nenhuma pessoa pode achar que a democracia não é um bom sistema. Bem, agora tem, crescentemente na opinião pública global, uma visão que não acredita na democracia como um bom caminho para fazer a resolução dos conflitos políticos. É uma novidade. E também o que tem é uma disputa dentro do campo esportivo dessas identidades, porque vocês podem ver também posições de jogadores de futebol que se han posicionado remarcando posições tanto reacionárias também. Né? Então, eu acho que o assunto é que o futebol é reflexo também do povo.
e da configuração dos setores populares. Eu acho que, após do ano 2008, que foi a grande crise do modelo da globalização que nós estamos acostumados, em termos de transformação socioeconômica, você tem uma emergência muito forte de aqueles que se sentem prejudicados por essas transformações. Foi uma economia que se deslocalizou, que se digitalizou muito, e que você pode estar sentadinho aí na tua casa e pedir pelo telefone uma pizza, pedir um hambúrguer, e o cara está chegando aí na bike e ele está ganhando R$ 4, R$ 2, e ele está se sentindo, ele não se sente o empreendedor inovador do mundo global, está se sentindo de algum jeito perdedor dessa maneira. E tem reações contra a migração, tem reações contra políticas redistributivas, tem uma discussão de quem é o cidadão de bem, quem é aquele que recebe e quem dá. Tem muitas brigas em torno dessa ordem. E aí tem uma nova disputa sobre o que é o povo. Sobre o que é o povo, o que é a nação, que é a forma de fazer política, e tem confrontações. Eu acho que pela primeira vez em muitos anos, momento de crise sobre os valores que fazem que o pessoal esteja junto em termos globais. E essa crise, entre outras coisas, está chegando ao futebol. Vocês veem países que as mobilizações têm a imagem da camisa da seleção do país como uma visão homogênea da sociedade, que defende certos tipos de valores, e outras que têm confrontações com ela. Então, que tem um momento de muita crise aí. Traz mais uma gremista, isso não dá. Estou completo agora está aqui a outra gremista. Aqui. Pessoal, só tem um recadinho no chat para a Mariana Marcília, parabenizando o Camilo. Exatamente, ela fala que ela é aluna do ICUB, é sua aluna e aprendeu muito hoje. É isso que ela está comentando aqui no chat. Tá? Se é estudante, se é aluna do ICUB, é o melhor que ela faz. Pode dispensar de assistir minhas aulas mas ela escreveu muito bem. Ela escreveu muito bem em português aqui no chat. Tá? Ela escreveu muito bem. Muito bom. Tem que aprender o português, que é o idioma mais importante para aprender. Exatamente, Camila. Muito bem. Camila, nosso garoto propaganda do Instituto. Muito bem. Você não sabe, mas eu vou passear com cartaz agora por 18 de julho, esses próximos dias. Muito bem. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? A Mariana falou que é a língua mais importante e mais linda. Mariana, perfeito, Mariana. Perfeito. Tá ótimo, Mariana. Tá ótimo. Não precisa fazer a prova final do Instituto, tá liberada. A Mariana é outra garota propaganda, hein? Mariana já está aprovada. Já. Luciana, aí, parabéns. Eu já aprovei ela no curso, ela já tem 10. Já tem 10. Professora Michele, olha só. A Michele aqui, olha só. Participando. E a Mariana, aluna, dando seu radar. E a aluna. Mariana, se você teve de professora Michele, eu acho que isso é garantia de qualidade. Garantia de qualidade. A garantia sou eu. Muito bem. Totalmente. Isso não tenha dúvida nenhuma. Muito bem. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta, professor Camilo? Alguma coisa? Quiser falar de alguma coisa, abrir alguma coisa, ter alguma dúvida sobre algum assunto. Eu só trouxe essas questões porque achava interessante também para pensar o nosso espaço público, a discussão agora sobre que não temos mais a seleção uruguaia nos canais abertos, que temos que pagar para assistir o jogo do Uruguai, que vamos fazer com essas questões, que também faz questão de democracia. Isso, nesse momento, no Brasil, está acontecendo mesmo. Brasil e Peru foi o primeiro jogo, depois de muitos anos, que não passou em TV aberta no Brasil. A seleção brasileira, vocês sabem que na Copa do Mundo, o Brasil sempre tem a transmissão por TV aberta. É um costume, né? A Globo transmite tudo. A gente está acostumado com isso no Brasil, né? O primeiro jogo, depois de muitos anos, foi Peru e Brasil. Não foi transmitido pela TV aberta. E, na última hora, a TV Brasil, estatal, conseguiu autorização para passar e ninguém viu, porque ninguém sabia que estava sendo transmitido.
Foi isso que aconteceu. No Brasil, no último jogo das eliminatórias. Então, isso tudo também por uma questão do conflito com a Rede Globo e os direitos de transmissão dos jogos agora, né? É complicado também. Aconteceu o mesmo no Brasil. Mais alguma colocação para o Camilo? Alguém tem alguma pergunta? Tá falando dos 80 anos, dos 80 anos estão do perguntando Pelé. aí, o rei do futebol. Olha aí, o Pablo aí tá lembrando. Camilo, ele parou uma guerra, né? O Pelé é um dos personagens mais interessantes do futebol mundial. E eu fiz a recomendação, então, de assistir Geraldinos, que é o filme sobre o Maracanã, Democracia em Branco e Preto, que também é sobre a democracia corintiana. E eu vou lhes recomendar uma leitura também, que não está em português, mas é muito boa. Tem uma editorial, vou fazer uma propaganda para outra casa. Cuidado. Não, é a Alfaguara. Não tem problema. A editorial Alfaguara tem uma coleção de livros, onde alguém pede para algum especialista, para alguém que gosta de algo, faz uma recopilação. E tem um livro que se chama O Futebol Contou uma História. E é uma recopilação feita pelo comentarista das transmissões do Víctor Hugo Morales na Argentina. Não me lembro o nome dele, mas é muito famoso ele. E ele faz uma recopilação de diferentes contos sobre o futebol. Tem um muito bom de um pai que está doente no hospital e está escutando os gritos do estádio do Boca Juniors, e o filho dele é o goleiro de um dos times. Então, só com o som está pensando o que está acontecendo. É muito bom. E só em dedicação para os brasileiros aqui presentes, tem um Alejandro Apo, sim, exatamente, Alejandro Apo. E Alejandro Apo tiene nesse livro tem um conto maravilhoso de um cara que está saindo da sua casa para ir para o trabalho, para o serviço, e Só quando um ele está minutinho, passando... Camilo. Sim, Camilo, Maurício, poderia ir. Maurício está com o microfone aberto, tá interferindo. Maurício, por favor, veio o áudio aqui dentro. Desculpa. Vou de novo, Maurício. Só uma recomendação, que eu acho um dos contos de amor mais interessantes que eu li alguma vez. É um jovem em Buenos Aires que está saindo está indo pegar o metrô para o trabalho, e ele vê numa janela de um bar uma mulher muito bonita, e ele pensa no momento se parar e falar com ela ou não falar, e ele entra ao bar sem conhecer ela, se senta na mesa e diz para ela: se você tem alguns minutos, eu vou te contar o que fizeram 11 uruguaios o 16 de julho de 1950 no Maracanã. E ele faz, para seduzir ela, o relato sobre a final do mundo do Maracanã. Esse livro é uma maravilha com os contos que tem. E aí tem uma forma também de ver como o futebol fala de coisas, se vincula com questões pessoais, e bem, o pessoal também é político, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente? Bem. Eu queria fazer uma pergunta. Boa tarde, professor Camilo. Muito boa apresentação. Aproveitando o gancho que o Rafael deu aí, acho que é um assunto que volta e meia aparece no futebol, é a questão do racismo. E, no meu ponto de vista, eu acho que é feito muito pouco para realmente combater essa mazela da nossa sociedade. Quer escutar um pouco a respeito dessa sua opinião a respeito desse tema? Eu comparto ao que você diz, e poderia dizer além mais uma coisa, que é que as visões que homogeneizam a sociedade, que colocam a sociedade como um todo romantizado, né? Essa visão da brasilidade como uma coisa assim, artificial, geral,
homogênea ainda dá lugar para essas coisas. E a visibilização dessas contradições eu tenho uma visão sobre o Brasil, que é a mirada de um estrangeiro, que não é um conhecedor fino de algumas coisas, mas eu acho que o Brasil ainda tem muitas questões culturais arraigadas, e que também estão na América Latina, e uma delas é o racismo. E que está presente no futebol, está presente em todos os lados. E não só o classismo, o racismo, também o classismo, também e também o machismo. Tem muitos elementos que estão presentes no futebol, na política, nas práticas educativas, na forma de ser. É tal ponto que um tem que sempre estar revisitando as coisas que cada um de nós faz. Né? Camilo, aproveitando um pouquinho que o Alisson falou, parece que a gente está jogando, mas o Alisson é meu amigo, então a gente combina, né? Mas a questão do racismo, uma vez aqui no Uruguai, eu me lembro, há muitos anos atrás, jogaram bananas em um goleiro negro, aqui acho que foi na 2ª divisão uruguaia, não me lembro, um jogo de um time, era um time pequeno. E eu fiquei chocado com a repercussão, na verdade, fiquei chocado com a pouca repercussão que teve na mídia. Ou seja, se minimizou a situação e praticamente não se falou, né? Porque sabe o que acontece? Eu vou falar mal do meu país. Opa. O meu país tem alguns problemas de identidade que tem a ver com a própria construção do relato da identidade. A origem sempre é uma narração historicamente construída. E nós temos uma visão arraigada na produção intelectual do Uruguai, que após vai se projetando na cultura, em diferentes pontos da arte, das letras, da interpretação histórica, sociológica e política do Uruguai, de nós sentir como de ter uma identidade isolada e diferente, insular, diferente do resto da América Latina. Então nós temos essa sensação. Não sei se vocês conhecem temos um poeta, que é chamado Poeta da Pátria, que é Juan Zorrilla de San Martín, que tem um livro que é a Leão da Pátria, e tem um índio, que é o Tabaré, que é o protagonista da Leão da Pátria, e ele é um índio de olhos azuis. E a construção da diversidade cultural, étnica, de identidade no Uruguai é filho dessa visão de autopercepção e de autoapresentação do Uruguai como um país de colonização branca, e onde essa visão isolada de se construir como uma coisa diferente da América Latina também tem uma coisa muito ruim, que é a ideia da superioridade. A identidade uruguaia tem essa coisa entre a superioridade e a humildade de país pequeno. Se o país pequeno, eu te conto as coisas boas que o país pequeno tem, para te mostrar que o país pequeno é uma maravilha. Nos anos 1900, na década do 30, no começo da década do 30, o peso uruguaio valia mais que a libra. Estava melhor que o dólar, nos momentos prévios das conturbações da crise. Tínhamos o edifício mais alto de América Latina, um estádio de futebol mais grande. Tínhamos uma sociedade, de aspas, integrada. E uma historiadora britânica, Rosita Forbes, fez uma percorrida no Uruguai, e o jornal El Día fez uma entrevista muito interessante para ela, e ela disse: o Uruguai é maravilhoso, você pergunta que é a pátria para os meninos na escola, e eles dizem: a pátria é a humanidade, não conhecem os evangelistas, mas conhecem quem é o Kant. Então, o jornalista perguntava coisas e se agrandava, e ficava cada vez mais eufórico com a beleza que era o Uruguai dos 30. E a última pergunta que faz para jornalista, para a historiadora, é fatal. A resposta da Rosita Forbes é fatal, porque define com clareza o que o Uruguai é. Então, para finalizar, o jornalista, 1930, pergunta para a inglesa, que estava aqui no Montevideo: por favor, professora, defina o Uruguai em poucas palavras. Então, ela diz:
Uruguay é o país, Uruguay es el país del más o menos. Uruguai é mais ou menos democrático, mais ou menos includente, mais ou menos gentil. Mas não é. E nessa contradição é onde nós falamos, incorporamos coisas que são muito ruins. Eu sou de origem armênio. Sabe o tempo que o pessoal me fala de turco? Porque aqui tudo oriental é turco. Tá? Então, tem muita coisa, sim, que é naturalizada e que tem muita violência. E aí tem essa coisa. Você lembra das bananas? E que é o que acontece? Não está sendo percebido como um problema. Não é percebido como um problema. Hoje eu vi, não sei se é verdade ou é fake, que perto de um lugar onde se bota o lixo, apareceu uma sacola que dizia que era comida para pobre. Tinha um cartelzinho de comida para pobre. Sabe que esse é um problema. Quando nós fazemos a caridade que eu faço com alguém, é quando eu faço algo para alguém que é diferente a mim. A solidariedade eu pratico com alguém que é igual que a gente. Se é uma coisa que tem que eu me sinto orgulhoso do Uruguai, é que é uma sociedade mais igualitária, mas que esquece e que tapa muitas das contradições de quando não é. E uma das coisas que é que tira da visibilidade a diferença. Nós autopercebemos diferentes aos outros da América Latina muitas vezes não mostramos algumas das nossas diferenças. Mas essa é uma interpretação que pode ser muito discutível, mas é uma ideia que eu tenho. Eu não sou ninguém. Essa é uma discussão como qualquer filho de pessoa aqui no bairro, né? Mas é uma percepção que eu tenho. E quando eu falo do Uruguai fora, eu me dou conta que eu também faço o ritual de falar do país pequeno, que de alguma maneira é o paísinho modelo, essa coisa assim como romantizada e muitas vezes pouco problematizada. Mas essas são as minhas dores também. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, alguma colocação para o Camilo? A Estela colocou aqui, concordo, por trás da nossa suposta humildade tem muita soberba, a gente faz muito autopropaganda. A Estela é cruel aqui, cruel, hein? Duríssima, Estela, hein? Mas eu acho que tem um pouco de razão. Não toda. É que o Uruguai é um país do mais ou menos. Bem. Pessoal, queria agradecer novamente a presença do professor Camilo, como eu falei antes, patrimônio intelectual da Semana do Brasil Uniclube, presente em todas as semanas, né? Sempre aí nos oferecendo o seu conhecimento e compartilhando com a gente palestras tão interessantes. E ele cada vez está mais criativo. Essa do futebol, eu olhei o título e disse, meu Deus, o que o Camilo vai inventar? E ele vai lá, sai tudo perfeito, né? Não adianta, né? Professor Camilo, muito obrigado pela presença. Agradeço. Pelo menos veio para se despedir, viu, professor Camilo? Não. Eu entrei na metade e também fui citado, né? Então eu recebi a informação que fui citado e apareci, né? Fui intimado a comparecer. O senhor diretor sempre está presente no coração de nós. Não precisa ficar de corpo presente. Exato. Ele está sutilmente aqui sobre todos nós. Eu desconfio, acho que ele foi intimado a comparecer, porque apareceu de repente, assim. Não. Eu era babá, eu estava cuidando da aluna, estava de ninheiro, agora apareci, né? A Marina estava dando aula, então eu consegui agora me liberar, tanto que a aluna estava comigo ainda no início, né, pessoal? Tá? Então é isso, pessoal. Queria agradecer, queria lembrá-los que nós agora às 6h30 temos a Denise Mota,
que é uma jornalista brasileira, correspondente do Brasil aqui no Uruguai. Ela é a primeira correspondente brasileira do jornalismo brasileiro aqui no Uruguai, né? Então, ela vai estar com a gente, vai estar conversando. Nós temos, depois das 20 horas, o Daniel Bas, que é professor, falando sobre os quadrinhos brasileiros do século XXI. Então, nós temos várias atrações ainda hoje. Contamos com a presença de todos vocês. E amanhã segue a Semana do Brasil também. Muito obrigado, Camilo. Obrigado, Carmen, pela moderação. Muito obrigado a vocês pelo convite. Obrigada, como sempre, professor Camilo. Realmente obrigado. Muito interessante essa palestra, hein? Pena que o pessoal, os jovens aí, não participaram muito, não fizeram muitas perguntas, né? Eu até fiquei com muitas dúvidas, mas vai ser para outra, né? Outro encontro aí. Eu estou sempre à sua disposição. Hã? As dúvidas da Carmen são sobre o futebol, Camilo. Sobre futebol? Aí, não, né? Fiquei muito triste quando ele falou que era do Inter. Aí tá. Caiu o ídolo, mas tá, tudo bem. Tem defeitos também, né? Não é... Nem tudo pode ser perfeito. Muchísimas gracias, le mando un enorme abrazo y espero este año poder incorporarme a estudiar un poco así doy el examen de portugués, que es una vergüenza. Muito bem. Como corresponde. E passar a torcer para o Grêmio também, Camilo, está sempre a tempo. Você sabe, se querem o Camilo falou antes que ele não tem fidelidade por nenhum time. Camisa retrô. Isso pode ajudar, né? Camisa retrô. Cerveja, e eu posso começar a dudar. Olha aí. Eu vou te citar algumas pessoas, alguns gremistas, tá? Michele, Luna, Lúcio. Olha. A galera é grande. É boa, hein? É boa. Com certeza. Eu não entendo por que ele resolveu ser torcedor do Inter, mas tá. É porque levaram ele para o Beira-Rio. Foi o único lugar que ele conheceu. Foi o que ele falou. Tá. Bem, pessoal, muito obrigado. Aqui o pessoal está agradecendo. O Pablo agradeceu, a Raquel agradeceu, o Jorge agradeceu aqui no chat, tá? O Ramiro também. Enfim, pessoal, muito obrigado. Nos encontramos 6h30. Beijão para vocês. E já estamos junto com a Denise. Obrigada. Tchau. Parabéns, Camilo. Parabéns. Ótimo. Obrigado, Luciano. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Michele. Obrigado. Até.